mistério de Encanto e que permanece sem respostas até hoje é o que aconteceu exatamente na morte do abuelo Pedro. Mesmo a Alma contando a história 2 vezes com direito a flashbacks, parece meio difícil de engolir que uma vela mágica apareceu do nada e salvou todo mundo. No vídeo de hoje vou te explicar melhor esse passado e tentar esclarecer algumas dúvidas. Então não saia daí, pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. Muita gente acredita que a magia de Encanto teria alguma relação com o abuelo Pedro Madrigal. Ele poderia ter poderes mágicos que nasceram com ele, ou teria aprendido a praticar magia antes mesmo de formar uma família com Alma, coisa que nem mesmo ela sabia, pois a matriarca se orgulha muito de sua história e de sua origem e não esconderia um detalhe tão importante quanto esse de sua família e comunidade. E se for isso mesmo, o milagre seria uma proteção que Pedro teria preparado para sua esposa, filhos e amigos, por caso de acontecer alguma coisa com eles. Assim, ninguém ficaria desamparado. Ou surgiu naturalmente após sua morte, como se ele tivesse se transformado na magia do lugar e continuasse protegendo seu povo. Mas vamos tirar a cabeça das nuvens um pouco e analisar essa história de um ponto de vista mais pé no chão. Encanto é um filme cheio de simbologias, muita coisa interpretativa e não existe uma verdade absoluta, seja porque de Mirabel não ter ganhado um dom, seja o que os dons representam, ou porque uma vela mágica capaz de criar uma barreira de montanhas em uma casa com quartos mágicos surgiu do nada. Muita coisa não precisa de explicação, simplesmente é como é. Alguns desses elementos servem apenas para deixar a história mais atrativa e fazer com que o público absorva as verdadeiras lições sem nem perceber. E é exatamente isso que acontece na morte do abuelo Pedro. Os saqueadores que atacam a vila e o matam nem têm seus rostos revelados, até porque eles não são necessariamente os vilões do filme. Estão ali para representar apenas a tragédia que causou essa perda tão grande. Porém, se você ainda sente que precisa de explicações e referências, vamos lá! Os criadores não se preocuparam tanto em estabelecer o ano exato em que os acontecimentos se passam, porém o filme oferece informações suficientes com alguns easter eggs que nos permitem calcular aproximadamente o período em que as coisas aconteceram. O tio Bruno tem uma câmera antiga, um gramofone, um aparelho antigo usado para tocar discos, além de recriar novelas com seus amigos ratinhos, coisas que marcaram muito os anos 50. Além, é claro, das roupas características colombianas que os personagens vestem e remetem à mesma época. E levando em conta que os trigêmeos têm 50 anos e Pedro morreu não muito tempo depois deles terem nascido, o milagre surgiu por volta de 1900. E um acontecimento marcante dessa época na Colômbia foi a Guerra dos 1000 Dias, em que 2 grupos políticos entraram em conflito, e isso acabou se transformando numa guerra civil. Um desses grupos adotou um comportamento bem violento e o resultado disso foi a morte de mais de 100.000 pessoas. E provavelmente o abuelo Pedro foi uma dessas vítimas. Em Encanto, Alma e Pedro, acompanhados das pessoas que dividiam o mesmo povoado, são forçados a abandonar suas casas e procurar um novo lugar para viverem, o que faz referência às várias famílias que passaram por essa migração forçada na época, em busca de mais segurança e melhores condições de vida. Esse foi um evento muito triste e por isso não é tão explorado no desenho, justamente porque é uma animação livre para toda a família. Mas o que pode dar aquela esquentadinha nos nossos corações é acreditar que, na verdade, o abuelo Pedro nunca deixou a família. E isso porque ele é o próprio milagre. Sendo ainda mais direta, ele é a própria casita, que é o maior refúgio dos Madrigal e da comunidade. Se prestar atenção, não foi criado um segundo Encanto. A chama simplesmente foi reacendida com a reconciliação de Mirabel e sua abuela. Alma tinha tanto medo de ficar desamparada que o marido continuou exatamente ali como espírito, fazendo tudo o que podia para que ela se sentisse segura. E depois que a família lida com todos os seus problemas e se reconstrói, o abuelo Pedro se conecta à nova casita. E isso é simbolizado pela janela acenando para Mirabel, exatamente como acenou para Alma há 50 anos atrás. A própria Mirabel sente isso e responde para a casita como se fosse um reencontro.
E essas foram as teorias de hoje. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like pra nos motivar a trazer mais do universo das animações. E inscreva-se no canal se não for inscrito. Muito obrigada por assistir até aqui e hasta la vista!